dia, crianças do sétimo ano. Que bom que vocês estão por aqui. Hoje vamos dar início, né, ao capítulo 11 do exercício, ou do livro de vocês, da página 144, onde fala sobre o que? O reino funde, novo reino para espécies antiga, né? Então, como disse para vocês, é o capítulo 11, certo? Então vamos acompanhar aqui. O ramo da biologia que estuda os fungos é o que? A micologia. Então, a micologia é essa especialidade da biologia que vai estudar os fungos. Os fungos são popularmente conhecidos como que leveduras, bolores, mofos, trufas e cogumelos de chapéu. São organismos que pluricelulares, possuem várias células, né? Ou unicelulares, né? Com única célula, tá? Mas o mais conhecido, né, que é mais, a sua maioria, é os organismos pluricelulares, tá? Eles são também eucariotas, né, que possuem organização celular, e heterotrófos, né? Eles não sintetizam seu próprio alimento, então, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Aqui, alimentando-se por absorção de nutrientes do meio. Eles habitam lugares úmidos, quentes e ricos em matéria orgânica, tá? Então é isso. Continuando aqui. Vamos conhecer também a estrutura corporal dos fungos, né? Mas antes disso, foi falado aqui antes, né, para vocês, que os fungos eles são pluricelulares e unicelulares, mas a sua maioria são seres o quê? Pluricelulares, né? Mas como que são sua estrutura corporal? Vamos conhecer agora, tá? O corpo dos fungos pluricelulares é formado por filamentos delegados chamados de ínfulas, cujo conjunto forma os micélios. Tá? E esse micélio não é um tecido. Então, como que é a estrutura corporal desses fungos pluricelulares? Aqui ela é composta por ínfulas, tá? Essas ínfulas forma-se esse emaranhado, tá? E formando esse emaranhado, ela vai dar a formação dos micélios, tá? Esse conjunto aqui vai formar os micélios, tá? O micélio ele tem a função de fixação desse organismo, desse fungo, no solo e também fazer a digestão dos fungos, né? Então, continuando aqui. Então, vocês conheceram um pouquinho sobre o que? A estrutura corporal dos fungos pluricelulares, tá? Essa aqui são a estrutura deles, tá? Eles são compostos por ínfulas e esse conjunto de ínfulas, esse emaranhado de ínfulas vai formar os micélios, tá? Micélio aqui. Então, continuando. Vamos conhecer também o que? A estrutura corporal dos fungos unicelular, né? Possui uma única célula. No entanto, existem alguns fungos unicelulares, como o caso das leveduras da espécie, né? Saccharomyces cerevisiae, né? Que é essa espécie. Essas leveduras, que é mais conhecido como fermento de padaria. Essa levedura, né? Ela realiza que a fermentação, por isso são muito utilizadas na produção de pães, vinhos e cerveja. Além disso, pode ser fonte de proteínas, sendo muitas vezes consumidas em suplementos alimentares. Então, conhecemos também essa estrutura corporal dos fungos unicelulares, tá? Continuando aqui. Mas como que acontece a sua nutrição, né? A sua digestão? Vamos lá. Como sabemos, os fungos são heterotrófos, não produzem seu próprio alimento, né? Não sintetizam seu alimento. E usam uma grande variedade de fontes de alimentos, desde a matéria orgânica de cadáveres de animais e plantas até organismos vivos, tá? Em relação ao organismo vivo, pode ser tanto mutualista quanto parasitária, e neste último caso, né, quando o fungo invade e ataca o organismo vivo, pode ocorrer com a incidência de doenças, mas como se dá a alimentação dos fungos, né? Vamos parar para pensar como é que vai dar a alimentação desses fungos e como ele ingere seu alimento, tá? Esses fungos, como foi dito, né, eles vão, principalmente os do solo, eles vão alimentar de quê? De cadáveres de animais mortos, de plantas, tá? E já os parasitários, eles vão se alimentar de organismos vivos, né? Vão se alimentar de quê? Os parasitas, né, eles retiram todos os seus nutrientes dos seres vivos que estão parasitando, certo? Então vamos conhecer aqui.
Na verdade, os fungos não é capaz de realizar a ingestão do alimento. Ele digere esse alimento fora do organismo. O micélio possui poderosas substâncias denominadas enzimas digestivas. O micélio, além de fixar aqui no solo este organismo, esse fungo, ele tem a função de quê? De mandar, tá, enzimas digestivas, tá, para capaz de digerir o alimento que servirá de fonte de energia para os fungos, tá? Essa digestão é realizada externamente, tá? Ela vai realizar externamente. O fungo vai absorver os nutrientes resultantes desse processo. Então o micélio ele vai o quê? Ele vai ele possui essa poderosa substância, né? Substância que é denominada como uma enzima digestiva. Ele é capaz, essa enzima digestiva é capaz de quê? De absorver, né, os nutrientes, tá? E assim ele vai o quê? Ingerir os alimentos, né? Assim ele vai absorver esses nutrientes, tendo como alimento, certo? Então, vamos continuar aqui, tá? Como que acontece a reprodução dos fungos, né? Acontece de duas formas, né? Reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada acontece como? Por duas formas, através dessa forma de brotamento e através da forma de fragmentação. Mas agora vamos conhecer essa forma de brotamento, né? Os brotos são o quê? Formados por fungos. E podem se manter unidos a ele. Então eu tenho os brotos aqui formados aqui, ó, os brotos, tá? Formados por fungos e eles podem manter aqui unidos a eles. Quando há separação, forma-se o que? Um novo indivíduo. Quando ele se separa aqui, vai formar-se um outro fungo, tá? Ocorre, por exemplo, no Saccharomyces cerevisiae, né? Neste tipo de reprodução não há variabilidade genética, tá? Então a forma de essa reprodução assexuada por forma de brotamento é isso, tá? Esse fungo, eles têm o quê? São formados aqui, tem unidos a eles um fungo, né? Um broto, e aqui eles vão o quê? Separar-se, tá? E dando origem a outro indivíduo. Tem a forma também por fragmentação, tá? Que vocês podem ver aqui. Uma ínfa, né? Uma ínfa, que são esses filamentos aqui, se parte do conjunto, se parte aqui deste fungo, né? E forma o quê? Assim, uma nova ínfa, olha, uma ínfa aqui, ele se parte, tá? Formando uma outra ínfa, que posteriormente vai formar um outro novo fungo. Então essa reprodução aqui é assexuada, acontece por essas duas formas, tá? Por brotamento e fragmentação. Mas também pode acontecer pela forma de que a reprodução dele pela forma sexuada, né? Como que acontece? Esse tipo de reprodução, os fungos apresentam que ínfas, olha aqui essas ínfas, diferenciadas pelos sinais aqui de mais e menos. Com isso, as ínfas do tipo mais se unem às ínfas do tipo menos, provocando que a união dos núcleos de ambas as células. No final do processo, surgirão células reprodutoras, zigotos, que darão origem a novos fungos. Então, ele precisa de quê? De uma ínfa negativa aqui e uma ínfa positiva, mais aqui, certo? Então, a união dessas ínfas vai dar origem a outro fungo, a outros novos fungos, tá? Então é isso. Como que acontece essa reprodução, tá? Elas vão se unir, tá? Esse tipo de ínfa positivo e negativo vão se unir, dando origem a outros novos fungos, como mostra aqui no exemplo de vocês. Aí vamos falar um pouquinho também sobre as doenças causadas por fungos, né? Porque falamos anteriormente que os fungos são parasitários, né? Que causam o quê? Doenças nos seres humanos. Então, nos seres humanos, alguns fungos podem causar o quê? Micose, aqui como o exemplo, então aqui a micose, tá? A espécie de fungos cândida, né? Provocado no ser humano, sapinho.
Tem também o fungo da espécie, citoplasma, tá? Que pode causar o que? A histoplasma, doença grave caracterizada pela infecção pulmonar, tá? Então essas são algumas doenças causadas por fungos, tá? E terminamos nosso assunto por hoje, né? E espero vocês na nossa aula online nesta semana.